Olá, turma! Tudo bem com vocês? Que bom vê-los aqui, minha turma do 8º ano. Como vocês sabem, né, sou a professora Carla, sou a professora de português de vocês. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Billy? Sobre argumentação. É o tema da nossa aula. E eu tenho certeza que você vai se identificar, porque pense numa pessoa que argumenta, é você. Sou eu, somos nós. Argumentamos todo o momento. Mas, como vocês sabem, não é? A gente não faz, eu não estou sozinha, essa aula não aconteceria se eu estivesse sozinha, não é isso, Billy? Billy está dizendo que não aconteceria, porque eu quero agradecer a ele, né, que está ali, ó, responsável por toda a parte técnica, da Lila, nossa produtora, e a Brielle, nossa intérprete de Libras, linda, tornando essa aula bem mais acessível, não é? Para que chegue a todo mundo, aqui a informação chegue para todo mundo, porque informação é poder. Lembram disso? Quando a gente se informa, a gente treina, a gente adquire conhecimento, a gente vai se especializando nos assuntos e podemos ter o poder de agir na sociedade. Mas estou com ela quem? Professora Carolina. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Carla. E aí, pessoal? Estão prontos para mais essa aula da professora Carla? Uma aula sobre argumentação, coisa massa aqui para a gente aprender um pouquinho mais, hein? Então vamos ficar ligados, a professora Carla tá cheia de coisa para falar para vocês hoje, coisas muito bacanas, tá bom? Vamos embora, Carla. Vamos embora para a aula. Olha, vê só. Mas deixa eu te lembrar, né, que essa aula sempre fica disponível no YouTube para que você depois, em outro momento, quando aí tiver de boa, eu quero assistir de novo aquela aula, porque eu sei que fica tão legal que você vai querer assistir depois. Fica lá no YouTube, tá? É só ir lá no YouTube, colocar aí Educa Recife, que você vai ver aí todas as nossas aulas, todas as disciplinas. Então, se tiver alguma dúvida que você queira tirar depois, vai lá, deixa o teu comentário. Se ainda assim a dúvida persistir, manda um e-mail, né? Dá um jeito, sinal de fumaça, mas que a gente responde e não deixa você com dúvida. Dúvida a gente não pode ficar com ela. A gente não pode guardar nem rancor nem dúvida, não é? Verdade. Porque não serve pra gente. E também a aula está aí no aplicativo. Caso você não tenha, você pode baixar aí no QR Code. Eu nunca sei colocar a mão aqui no QR Code, mas tudo bem. Que está na sua tela. Então você pode baixar, a aula fica lá, você pode conversar com Carol, né, com a professora Carolina, que vai ficar ali no chat. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, quer comentar, quer dar bom dia, quer falar, né, sobre alguma coisa que a gente traz aqui na aula, porque a gente sempre traz coisas para vocês, preparadas com muito carinho, né? Teve outras aulas que eu e Carolina trouxemos aí várias experiências. Billy ficou até nervoso, né, para não colocar aí fogo no estúdio. Mas a gente sempre traz alguma coisa para que você compreenda o que a gente traz na teoria, porque teoria sem prática é vazia, ela não serve, né? Ela não deixa a sua marca, então a gente precisa estudar a teoria e estudar a prática, tudo bem? Então baixa aí o aplicativo, assiste as nossas aulas, fala aí no chat, tá? Espero que você esteja bem, né? Nesse período que a gente está passando tão difícil, de tantas chuvas, eu espero que você esteja bem, que você possa sim assistir a aula e se dedicar a ela. E caso não seja possível, tá lá no YouTube, para que depois você confira, tudo bem? Então vamos lá. Argumentação, como eu falei para vocês, é o nosso tema. As pessoas costumam achar muito difícil escrever um texto argumentativo, mas elas não imaginam que é tão fácil, porque o texto argumentativo é o texto que a gente mais usa no nosso dia a dia. A argumentação, a gente não pode pensar em texto argumentativo se a gente não entende o que é argumentação. Se a gente não entende que a argumentação não se faz apenas com palavras, por exemplo. Vocês vão ver, a gente vai ler imagens e uma das imagens é um bebê chorando. E aí eu vou perguntar para você, e você já fica pensando de agora. O que é que tem a ver quando um bebê chora com a argumentação? Pensa.
Se eu estou dizendo a você que a maior dificuldade de escrever um texto argumentativo é por não entender o que é argumentação, e eu trago aí uma imagem de um bebê chorando e peço para você pensar que aquele bebê tem a ver, sim, aquele choro tem a ver com argumentação. Pensa. Mas antes, eu trouxe uma musiquinha, professora Carolina, para a gente alegrar aqui o momento, certo? Essa música a gente já cantou em outra aula, porque eu também sou professora da Educação de Jovens e Adultos, né? Somos. Sim. E aí, na aula da Educação de Jovens e Adultos, eu cantei com o professor Tiago, né, professor de matemática de vocês conhecem, e o professor Giva, dos anos iniciais. E aí eu trouxe, essa é a letra, ó. Eu aceito o argumento. Então, a música tem a ver com a argumentação, e eu quero que vocês prestem atenção na letra, tá certo? E foi com a professora Janaína. Confere aí, por favor. Matemática, nosso professor Givanilson Soares, também professor dos anos iniciais, e a gente vai cantar o argumento de Paulinho da Viola, que ele escreveu em 1975. Vamos para um sambinha. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a... Já estava aqui, ó, só no sambinha. Mas olha, perceberam, foi um momento bem legal que eu, professora Janaína, quero agradecer, não é? Já agradeci no dia, mas quero agradecer novamente, porque eles estão fazendo a nossa aula hoje acontecer. E quero dar bom dia para José, não é? Isso. Que nos deu bom dia. Bom dia, José. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, fala aí. Olha o que a música diz. Tá legal, eu aceito o argumento. Quando Paulinho da Viola, né, que escreveu essa música em 1975, e eu quero chamar a atenção porque todo texto há um contexto por trás. Quando ele diz, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, ele estava falando da censura, né? Estavam querendo censurar, querendo proibir o samba, porque através da música havia a denúncia, havia, né, a crítica. Então, ele diz assim, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Quando ele diz, mas não me altere o samba tanto assim, já é outro argumento. Ele está pedindo para que não altere, tentando argumentar, não altere o samba tanto assim. E por quê? Porque a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro ou de tamborim. Ele aí mostra os argumentos, ele justifica a tese dele. Qual é a tese dele? Que não altere o samba tanto assim. Mas quando ele diz eu aceito o argumento, perceba que há uma relação aí, há alguém argumentando por trás e ele aceitando esse argumento. Entretanto, em contraponto, ele coloca um outro argumento por cima. E aí eu já quero chamar a atenção, a argumentação só acontece quando a gente tem essa troca de argumentos, quando a gente tem um ou mais, né, dois ou mais interlocutores participando da situação. Então, se eu chamasse José aí para conversa, olha, vamos conversar, eu quero te convencer a estudar a argumentação. Aí ele ia dizer, por quê, professora? Porque a argumentação é fundamental para a linguagem, porque a argumentação é fundamental para escrever qualquer tipo de texto, não só o argumentativo, porque a argumentação é usada desde o momento que você nasce, não é? Desde o momento que você começa a se expressar, você argumenta. Então, eu já trouxe aí vários argumentos para te convencer de que é preciso estudar argumentação, certo? Então, vamos lá. Eu pergunto a você, qual o argumento que você utilizou hoje? Carolina, qual foi o argumento que você utilizou hoje?
Argumento. Conversei pouco hoje para usar argumento. Você argumentou, você veio de carro, não veio? Vim. Né? Em algum momento você pode ter conversado com a pessoa que lhe Não. trouxe, não? Carolina, você está precisando interagir mais. Por isso que eu tô dizendo, eu não argumentei muito hoje, não, Né? viu? Então, assim, não, mas eu vou dizer, ó. Brielle perguntou se eu estava bem. E aí eu disse, ó, estou, mas eu estou cansada. Mas por quê? Não, porque eu trabalhei ontem, estou cansada, estou triste por toda a situação que está acontecendo. Então, eu troquei essa ideia com Brielle e, ao mesmo tempo, justifiquei, argumentei o porquê de eu estar cansada. Então, percebam, toda vez que a gente traz alguma coisa para o nosso discurso, olha essa imagem aí, um café da manhã, uma mãe, talvez, conversando com a filha que está no celular. E aí você percebe pela situação que talvez ela esteja argumentando de que não pode usar celular na hora da refeição. Eu estava lá nesse contexto? Não. Eu sei o que estava acontecendo? Não. Mas pela imagem, a gente consegue identificar que há uma argumentação. Pelo certo? gestual todo aí, né? Olha Carla? o que Carolina falou, pelo gestual. E aí é por isso que eu te chamo para fazer uma leitura de imagens. E vai fazer comigo, viu, Carolina? Vamos lá, prof. Olha que coisa mais gostosa, meu Jesus. Maria, coisa Bem linda. fofinha. Imagine aí um bebê, né? Nasceu, acho que ele tem aí dias de nascido, e ele tá chorando, né? E o que eu tô dizendo para vocês é que essa imagem aí tem um poder de argumentação bem forte. Por quê? O que é que vocês me diriam? O José que está aí acompanhando, se quiser comentar. Por que um bebê, quando chora, tem a ver com argumentação? Ele está expressando alguma coisa que está acontecendo com ele, né? Pode ser fome, né? Pode ser uma cólica que ele está sentindo, né? Isso. E como ele não consegue falar ainda, que é muito novinho, então ele está expressando alguma coisa, né, professora? Exatamente. A neurolinguística, né, professora, essa parte que trabalha aí o nosso cérebro, como entende como é linguisticamente formado, mostra que o corpo é linguístico, o corpo tem linguagem. Então, mesmo que faltem as palavras, porque ele é um bebê, o corpo dá um jeito, né, o cérebro dá um jeito de argumentar, porque senão nós não entenderíamos que ele precisa comer, que ele está doente, que ele precisa de um remédio, que ele está com frio. Então, ele a fralda, né? Tá cheio de cocô, exatamente. xixi, Como é que a gente bebezinho, olha né? como é aí o ser humano, é incrível. E é muito bom estudar argumentação quando você começa a entender que a argumentação está em tudo, está no gesto, está no choro, né? Então, quando ele chora, ele está argumentando, ó, mãe, preciso comer, não é? Então, se a gente vejam que a argumentação dele traz a mãe para perto. A forma de argumentar, o choro, os vários tipos de choro. Então, a gente tem vários tipos de argumento também. Então, quando a gente tem um choro que a mãe pega, que a mãe acolhe, aquela argumentação deu certo, não é? Ele conseguiu, naquela situação comunicativa, ao trazer a mãe para perto. Que argumentação é isso? A argumentação, ela só vai ser, como é que eu digo, feita com sucesso, né? Alcançada com sucesso quando eu convencer o outro do meu ponto de vista. E quando o bebê ele chora e a mãe pega e dá a comida, dá o consolo, ele conseguiu. A argumentação foi feita com sucesso. Aí você vai crescendo, não é? A gente vai se tornando aí um ser crítico. A linguagem, a verbal vai aparecendo. E aí a argumentação começa a acontecer além das palavras, pelos gestos, pelo olhar. Olha essa situação, professora Carolina. Essa criança, ela está satisfeita com a argumentação da mãe? Eu acho que não está gostando muito, não. Eu acho que ela não está gostando. E como é que a gente percebe? Pelo olhar. Pelo olhar. Né? Pelo olhar. Então, o olhar também é argumentativo. Quando eu olho, muitas vezes, a gente não precisa falar nada para que o outro entenda. Não é verdade? Então, quando a mãe fala alguma coisa e aí a filha já olha assim, quer dizer que ela já está argumentando que não concorda. E aí ela precisa agora desenvolver o porquê não concorda.
certo? Então, percebam que a partir dessas imagens a gente percebe o que é argumentação. E aí, mais uma vez, a gente vai se desenvolvendo, tem os gestos, tem a expressão corporal, tem a forma como você se senta, como você se comporta em uma situação. Tudo isso é argumentação, certo? Agora, imagine agora as situações formais da nossa sociedade. Nessa situação, a argumentação, você quer comprar uma fruta na feira. E aí, a argumentação, assim a argumentação, o vendedor precisa te convencer a comprar, precisa mostrar que o preço é melhor do que outras pessoas. Então, a argumentação, sim. E eu trouxe uma situação formal. Essa situação, imagine que você está buscando sua casa própria, professora. Comprando, né? Comprando a sua casa própria. E você vai para conversar com o corretor ou com a construtora e ele precisa te convencer de que aquele imóvel é bom. Então, ele vai trazer argumentos como está numa rua boa, né? Tem ventilação, filho, você tem próximo de isso. escolas boas, né, professora? Tem que arrumar um jeito de convencer. Próximo de um Escola, centro de saúde, né? Um hospitalzinho, um negócio, padaria, né? É, uma padaria pra gente comprar um pãozinho. Então, tudo isso são argumentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas, então, lembre que, né? Mas entenda, a partir de hoje, se você não entendeu isso, que nenhuma palavra é neutra. Tudo que é dito traz uma ideia consigo. Então, tudo que é dito, toda palavra que você diz, traz uma ideia, defende um ponto de vista. Nenhuma palavra é neutra. Como assim, professora? Nenhuma palavra é neutra. Você tem um ponto de vista. Não dá para ficar em cima do muro em nada. A gente se incomoda muitas vezes numa situação com os colegas, que os colegas, parece que está em cima do muro, não tem opinião. Na verdade, eu quero que você se posicione. Não dá para ficar em cima do muro. E não sou eu que estou dizendo isso, não é a professora Carolina que está dizendo, são as teorias que dizem, os estudos, a ciência. Toda palavra, os linguistas provaram que toda palavra traz um significado. Quando eu digo a minha casa, quando eu estou, se eu, por exemplo, estivesse aqui pensando e estivesse focado na minha expressão facial, a câmera, e eu dissesse a minha casa, percebam, eu só falei casa, mas por trás tem uma ideia. A minha casa pode agora estar com água. A minha casa pode estar com problema, eu posso estar com um problema familiar na minha casa. Então, a palavra casa não foi neutra. A palavra casa traz um significado. A mesma coisa seria se a professora Carolina dissesse a minha casa. E estivesse com a cara, com uma expressão de sono, né? Sim. Talvez estivesse pensando, eu queria ir para minha casa descansar. Então, a palavra casa, dependendo de quem fale, traz uma ideia por trás, traz um significado por trás. Então, nenhuma palavra é neutra. Não ache que a sua linguagem, o que você fala, não se posiciona. Você se posiciona. Politicamente, não há como você ficar em cima do muro. Na escola, não há como você ficar em cima do muro quando acontece, quando tem as eleições, quando tem as discussões, quando a gente fala de bullying, racismo, não há. Todo discurso que você profere, né, que você diz, tem uma ideia, você defende um ponto de vista. Tudo bem? Então, vamos lá. Observamos que a argumentação, de alguma forma, acontece em qualquer situação. Então, eu fui no dicionário e perguntei, o que é argumentação? A gente tem aí o significado. Ato ou arte de argumentar, de discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Ou troca de argumentos, de ideias, de pontos de vista opostos e discussão. É o que a gente acabou de falar o tempo todo. A argumentação é uma arte, tá? Uma arte de argumentar. Então, quando você consegue discutir, apresentando um raciocínio lógico para você convencer o outro, quando você quer muito aquela coisa, quando você quer muito ir para a festa, que a sua mãe diz não, meu Deus, você consegue criar uma estratégia argumentativa forte para convencer ela a deixar. E já vem acompanhando mais porém, isso, porque acontece isso. Deixa, por favor, E aí, quando a gente diz assim, mas fulaninho vai,
é um tipo de argumento. É um argumento por comparação. Ah, mas mãe, fulaninho disse que nessa festa vai ter o show do melhor cantor de Recife. É um argumento de autoridade. Você traz a fala de alguém que talvez nessa situação tenha autoridade para falar do assunto e traz para a argumentação. Então percebam que sem querer você está usando vários tipos de argumentação e você está argumentando, tudo bem? Então a argumentação é isso, troca de argumentos, de ideias, de pontos de vista opostos, discussão. Agora foquem na parte do raciocínio lógico, que levem a uma conclusão. Nós, seres humanos, nos diferenciamos, né, de outros animais por essa capacidade pensante que a gente tem. Por essa questão de pensar, de ordenar os nossos pensamentos, de conseguir se expressar para tal fim, para chegar a uma conclusão. E isso aí é argumentação. Mas eu chamo a atenção o seguinte, a argumentação acontece em todas as situações, professora, tudo bem. Mas acontece do mesmo jeito? Não, né? Não de jeito nenhum. Quando a gente está numa situação mais formal, a gente vai trabalhar a argumentação, usar as palavras mais formalmente. Quando a gente está numa situação mais informal, a gente vai utilizar a argumentação mais descontraída. E olha, vê essas duas situações de novo. A gente tem aí uma feira comprando verdura e a gente tem aí comprando uma casa. Talvez essas situações, talvez não, essas situações são totalmente diferentes e a argumentação utilizada na primeira imagem com certeza não foi do mesmo nível da segunda. Na primeira imagem, a gente precisa convencer o outro a partir do preço, a partir de que a fruta tá boa. Mas aqui, quando vai comprar a casa, são outros tipos de argumento, como a professora Carolina mostrou. Então, uma argumentação, pessoal, a gente faz o tempo todo, mas a gente precisa e a gente leva em consideração o quê? A gente leva em consideração o interlocutor, tendo em vista que as questões culturais de um povo, a gente precisa pensar nessa questão cultural, bem como suas opiniões, funções sociais, etc., refletem o discurso daqueles que participam daquela comunidade. Então, a argumentação para que aquela pessoa compre o imóvel leva em consideração questões culturais. Eu estudo o meu público. Você mais do que ninguém sabe argumentar com a sua mãe. Por quê? Porque você conhece a sua mãe. Mais do que ninguém eu sei argumentar com minha amiga. Por quê? Porque eu conheço a minha amiga. Então, quando a gente estuda o foco, não é? O nosso interlocutor, a gente consegue criar uma estratégia argumentativa que atinja. Isso tudo mostra que quando a gente vai escrever um texto argumentativo, que é o pivô, quando eu digo assim na sala de aula, vamos escrever uma redação argumentativa. Ai, professora, não, gente, a gente argumenta o tempo todo, é só argumentar agora na parte escrita. E você vai criar estratégias do mesmo jeito, você vai estudar seu interlocutor do mesmo jeito. Tá, qual é o tema? É bullying, certo? Quem é que vai ler? Qual é a faixa etária? Né? São os meus colegas que vai ler ou eu vou levar para a coordenação da escola? Porque dependendo de um ou de outro, a gente vai utilizar argumentos diferentes, certo? É bullying? Então deixa eu ver quem é que fala de bullying. Qual é o especialista que traz assuntos e traz opiniões, traz teorias sobre o assunto? Vamos trazer psicólogos para o texto, vamos trazer neuro, né? A parte científica, vamos ver o que a ciência diz para trazer para o meu texto. Então, a gente estuda. Sem esse estudo e sem essa compreensão de que tudo tem argumentação, a gente realmente sente muita dificuldade, certo? Professora, se tudo tem uma argumentação, na narração tem argumentação? Tem. Nas notícias, infelizmente, quando a gente viu tantas notícias, né, trágicas essa semana, a gente via a argumentação presente o tempo todo. Quando a jornalista noticiava algo e ele diz assim, infelizmente faltam algumas questões nessa comunidade. Essa frase está carregada de significado de argumentação. Ela com certeza quer dizer alguma coisa por trás disso. Então, as notícias trazem argumentação, as histórias, conto de fada tem argumentação, né? Para o lobo mau conseguir o seu objetivo, ele argumenta com a vovozinha.
ele argumenta, então, os contos de fada, todos os textos, minimamente, ainda que minimamente, tenha argumentação, mas tem. É claro que tem uma argumentação maior num texto argumentativo, porque ele precisa argumentar e é ponto, é fundamental, é isso. A finalidade dele A finalidade é essa, né, dele é esse. Mas o que eu estou dizendo a você é que a argumentação existe em todos os textos. E se ela existe em todos os textos, a gente faz isso o tempo todo, certo? Então, como desafio de hoje, eu quero que você perceba a argumentação existente nas notícias da nossa sociedade. Já que os últimos gêneros que a gente estudou foi notícia, eu quero que você observe. Observe, apenas observe. Porque na próxima aula, aí sim, entendendo o que é argumentação, a gente começa a falar de texto argumentativo, de estrutura textual. E eu vou mostrar para você o quanto é fácil. Tudo bem? Professora Carolina, muito obrigada por sua participação, viu? Obrigada, Brielle, Billy, Dalila. A nossa aula vai ficando por aqui e próxima aula não perde, porque aí sim a gente vai aprender como é que a gente escreve um texto argumentativo. Eu vou te dizer. Então, tchau e até a próxima aula. Um cheiro no coração de vocês.